dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast, o Clínica Negócio. Eu sou o Jorge Paixão, estou aqui com Silvio Oliveira. Nós somos hosts aqui do nosso podcast e temos a presença mais que ilustre hoje do digníssimo doutor Ademar Paz Júnior. Muito obrigado, Ademar, pela sua presença. Vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho hoje sobre a história do Ademar, o empreendedorismo que faz parte da carreira dele, a inovação que faz parte da carreira dele e, obviamente, a liderança que ele exerce aqui no estado de Santa Catarina. Ademar, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo mais uma vez e vou tentar fazer um breve resumo do seu extenso currículo aqui, tá? O Ademar, ele é ex-presidente da Associação Catarinense de Medicina, inclusive numa gestão que pegou aquela época de auge da pandemia, coordenador da Vertical de Saúde da Federação das Indústrias, vice-presidente do Conselho do Sapiens Park, que é o maior polo de tecnologia aqui de Santa Catarina, conselheiro da Abramed, de Medicina Diagnóstica, também faz parte do Conselho Consultivo da Associação Catarinense de Medicina hoje em dia, e é fundador e CEO da Lifes Hub, que é uma startup que integra Big Data, IA e inteligência de mercado. É isso mesmo, Ademar? É isso. Obrigado, Jorge. Obrigado, Silvio, pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast Clínica Negócio. É uma oportunidade que a gente tem para falar um pouco sobre a realidade, né, e as tendências que a gente tem hoje nesse mercado tão complexo, mas ao mesmo tempo tão fascinante, né? Maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta. De onde surgiu esse anseio, essa vontade, essa vocação para a medicina e especificamente para a radiologia, que é o teu caminho original de formação? Olha, eu desde acho que criança eu já era muito fascinado pela medicina, né? Eu acho que quando a gente é criança a gente tem contatos com algumas profissões, né? Geralmente algumas profissões da nossa família, né? E alguns profissionais que a gente, dentista, médico, né? Que a criança tem contato direto, né? E eu sempre fui muito fascinado pelo trabalho do médico, pela forma como os meus pais respeitavam a posição deles e como eles me ensinavam que era importante eu ir no médico. Então, desde criança, aquilo já foi sendo semeado. Aí, quando eu cheguei no colégio, na fase de decisão, né, eu fiquei um pouco preocupado, porque medicina realmente, na minha época, era muito disputado, tinham pouquíssimas faculdades de medicina, né? Eu venho de uma família de classe média baixa, a minha única opção era uma universidade gratuita, federal, mas eu abracei a causa e acabei tendo sucesso, né? Eu nunca tive nenhuma dúvida em relação, porque eu sempre acreditei que, como médico, você conseguiria fazer o bem, fazer diferença na vida das pessoas, né? E também poder contribuir para uma sociedade melhor. Hoje, olhando para trás, eu tenho assim, um pouco mais organizado esse pensamento, mas admito que na época foi tudo muito intuitivo. Verdade. Esse processo de tomada de decisão que a gente vivencia no Brasil ali por volta dos 17, 18 anos, é algo que quando a gente olha depois que passou, a gente tem muito mais clareza, mas na época é sempre complicado, né? Sim. Mas imagino que a radiologia já era um outro tipo de maturidade, exato, né? Daí já foi bem diferente, né? Dentro da faculdade. Eu, quando passei no vestibular para medicina, eu nem sabia o que era um médico radiologista, né? Eu fui conhecer dentro da faculdade. E eu, na época da faculdade, eu sempre fui muito mais fascinado pelo diagnóstico do que pelo tratamento. Eu achava, assim, a complexidade do diagnóstico maior do que a definição do tratamento, né? Então, e aí eu sempre, desde da minha época de colégio, durante o período de faculdade, sempre fui muito fascinado por tecnologia. E quando eu encontrei a especialidade de radiologia, que juntava avanço tecnológico de ponta, né, junto com essa ênfase no diagnóstico, eu falei, não, é por aqui mesmo. Aí comecei a acompanhar alguns serviços, né, alguns profissionais de referência, né, comecei a ler, participei de alguns congressos durante a faculdade para eu saber como é que funcionava a especialidade. E aí fui me apaixonando cada vez mais e eu já, bem antes do final da faculdade, já estava bem claro que o meu objetivo era a radiologia.
Esse processo de investigação, você fala assim, do diagnóstico, te chamava mais atenção, né? Exatamente. Legal isso, porque tem tudo a ver com essa outra frente, que é a frente de ciência de dados, né? Exato. E que se integra, óbvio, nessa lógica de inovação, de tecnologia com a radiologia, né? Mas no meio disso tudo vem a versão empreendedora. Ah, sim. Né? E essa veia empreendedora, ela já existia antes ou foi algo que foi se desenvolvendo ali na faculdade também? Olha, na verdade, na verdade, no início da carreira mesmo, né? Eu sempre gostei de participar ativamente das atividades, seja desde a época de colégio, na faculdade, né? A gente tinha participava como lideranças estudantis. Mas assim, empreender mesmo foi depois, né? E comecei empreendendo como médico, né? Montei, né, a própria Clínica Imagem, sou sócio da Clínica Imagem, entrei depois, né, como sócio, mas uma coisa sempre foi clara, né? Eu queria trabalhar em algo que fosse meu, né? Não necessariamente inteiro, né? Não precisava ser inteiro, mas eu queria ser dono de um pedaço, né? Trabalhar em algo que eu estivesse ajudando a construir como um todo. E depois, né, um pouco mais para frente, dentro da área de tecnologia, né? Comecei com consultoria, né, e as consultorias foram ficando mais complexas. Aí fui convidado para ser líder de uma vertical saúde dentro de uma grande empresa de Big Data. E depois saí e montei a minha própria empresa de inteligência de dados, né? Então, e é interessante essa correlação entre medicina e inteligência de dados, porque o médico ele nada mais faz do que uma curadoria de dados, né? Porque quando você chega num médico, né, você conta uma história, então você oferece dados, né? Ele examina você, então ele colhe mais dados, né? Ele solicita exames que vão te fornecer mais dados. E aí, a partir daquele conjunto de dados, ele seleciona o que é mais relevante, né, para ele poder chegar num diagnóstico e, a partir do diagnóstico, testar um tratamento, né? Então, a lógica do médico de curadoria de dados é a mesma lógica da área de inteligência de dados aplicada ao mercado. Não muda absolutamente nada. Que legal. E esse lado do empreendedorismo, ele teve muita influência da formação que você fez e que faz na área, ou essa necessidade de buscar formação veio da tua experiência prática? O que é que foi a causa, o que é que foi a consequência aí? A minha formação, eu tive uma formação médica clássica, né? Eu fiz faculdade de medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, depois fui para São Paulo fazer residência médica em radiologia, aí fiz mestrado, depois fiz doutorado na Universidade de São Paulo, sempre na área médica, né? Então fiz o mestrado em ciência da saúde, doutorado em diagnóstico por imagem, e depois comecei a atuar dando aula, dei aula na Universidade Federal de Santa Catarina, dei aula na Estácio de Sá, escrevi livros, artigos, dei aula em congresso. Então, fiz assim segui a rotina natural. Mas quando eu comecei a ir para a área de empreendedorismo, quando eu comecei a fazer consultoria, muito cedo já na área de tecnologia, eu senti uma necessidade de aprender sobre gestão. Então, na verdade, por eu ter um espírito empreendedor, uma mente empreendedora e estar começando vários negócios, eu senti a necessidade de buscar o conhecimento, né? Não que o conhecimento me gerou uma vontade de empreender. Aliás, até no MBA a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes o MBA acaba direcionando você muito para o universo corporativo, né? Então, às vezes até desestimula um pouco o empreendedorismo. Então tem que tomar um pouco de cuidado na hora de selecionar o MBA, né, para buscar uma formação. E eu, quando eu fiz o MBA, eu tinha uma certeza: eu não queria fazer um MBA em saúde. Eu queria fazer um MBA clássico, né? Eu fiz um MBA full, né, 800 horas e tal. E mais do que isso, eu fiz um MBA executivo global. Então, porque eu queria ter outras visões além da visão da saúde, né? Eu gostava muito de ler,
de estudar, já tinha ocupado cargos de liderança nessa altura do campeonato. Eu já tinha sido diretor de serviço de radiologia do hospital público, já tinha empreendido na área médica, né, já estava ocupando cargos de diretoria em entidades de classe. E eu via assim que o nível de formação, em geral, era muito... O conhecimento ele era muito empírico, ele era muito na prática. Assim, poucas pessoas tinham uma formação... E aí eu fui buscar opções, né, de formação, de pós-graduação. E aí eu conheci o NMBA, que aqui no Brasil é gerido pela FGV, mas que são 5 universidades: a North Carolina, a Rotterdam School of Management, o Tecnológico de Monterrey e a Xiamen University e a FGV. Então foi uma experiência incrível, porque na minha turma tinham mais ou menos 200 alunos de 27 nacionalidades diferentes. Todos os nossos trabalhos em equipe eram com elementos das universidades parceiras. Então, muito antes da pandemia, minha vida de videoconferência já era bem intensa. E aquilo abriu muito a minha mente, porque a gente tem uma tendência a pensar muito no Brasil, né? Muito no local, né? Então, aquilo abriu muito, assim, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de cultura de negócio, do ponto de vista de modo de pensamento, de relacionamento das pessoas com a saúde, né? E também de outras áreas, né? Na área de tecnologia também. E aí eu vi como a gente estava para trás, né, em relação a outros países, especialmente os países da OCDE. E a partir daquilo ali, eu vi, poxa, tem muita coisa para fazer. A gente está em um território semiárido no Brasil, acho que tem muita coisa que dá para construir, dá para acreditar, né? E não ficar só olhando para cá, né? Olhar também o que está acontecendo, né, dentro do macro, né? Tem uma visão mais global, né? Tem uma visão global para poder agir com mais clareza localmente, né? Então, Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que foi mais a minha vontade de empreender, o espírito empreender. Tem até uma frase do Elon Musk que fala assim, olha, se você precisa aprender a ter vontade de empreender, talvez seja melhor você nem fazer, né? Assim, a vontade tem que estar lá, né? Você tem que aprender as técnicas para empreender, mas esse ímpeto, esse instinto empreendedor é algo que você já vem de muito cedo, né? Então, esse foi a minha experiência de formação de empreendedorismo. Faz todo sentido, todo sentido. E pegando o gancho agora dessa riqueza cultural que você vivenciou nessa experiência e também essa tua vocação para inovação. O quanto teus projetos depois beberam dessa fonte aí, dessa riqueza cultural para pensar em inovação, e o quanto já era assim, capacidade instalada tua, que talvez aquela experiência que você teve só mostrou, tô no caminho certo, é isso aqui que eu acho que é interessante, porque inovação na saúde é algo que sempre existiu, mas que talvez a quantidade de profissionais que atuam na área da saúde, que está envolvido com inovação, é um pouco menor, né? Então, o quanto daí veio influência ou experiências que você teve com essa riqueza cultural para desdobrar esses teus projetos de inovação, que são tantos? Existem várias características, né? Se você pegar assim, os perfis assim, de alguns países, mudam. Por exemplo, a forma de fazer negócio, né? O latino, né? Ele é um pouco mais relacional, né? Então, as relações humanas são muito importantes, o nível de confiança, né? Às vezes, quando você vai conversar com um pessoal mais assim, anglo-saxão, mais o pessoal Holanda, Alemanha, Dinamarca, assim, é muito mais prático, né? E o americano, depois de uma reunião, se está bem claro os termos, ele pergunta o que está faltando para a gente assinar o contrato, né? Então, tem essa praticidade, né? O europeu, assim, de modo geral, ele é muito prático nas questões técnicas e nas clarezas técnicas, né? Às vezes a gente que começa fala, não, isso aí a gente vai discutindo, vamos vendo, né? E tal. Isso não existe, né? E o chinês, né? O chinês, ele é muito produtivo, né? Eu lembro que era até engraçado, porque a gente fazia as reuniões
a gente tinha provas, né? O meu MBA tinha muita prova, mas tinha muito trabalho também. E a gente dividia as tarefas, né? Então, a gente geralmente fazia as reuniões para dar o fuso horário dos Estados Unidos com o fuso horário da China, né? As nossas reuniões eu fazia a reunião aqui às 10 da manhã, o pessoal na China estava fazendo 10 da noite lá. Mas para acomodar todo mundo, né? E eu lembro que a gente dividia as tarefas e tal. Às 10 da manhã, né? No outro dia, 7 da manhã, a parte do chinês já estava entregue. Assim, boa ou não tão boa, já estava entregue. Era impressionante, assim, né? E não foi só não era um ou outro, era um hábito, assim, de entregar. Então, assim, são várias características que a gente vai aprendendo com peculiaridades que tem relação com a cultura, mas também e outras questões de mercado também, né? Aprender sobre os mercados, né? A forma como as pessoas enxergam, né? A liberdade de empreender, a dependência do Estado, o tipo de como que é ancorada a economia, né? Uma economia com mais liberdade, focada no indivíduo, como é na Commonwealth, nos Estados Unidos, uma dependência de financiamento de governo em alguns países europeus, uma dependência quase completa de bancos estatais, como é na China. Então, a gente vai aprendendo essas experiências e vai entendendo um pouco, né, de algumas dinâmicas, né? E até para a gente se preparar, porque começa a ficar mais previsível as consequências para o Brasil, né? Então, e o próprio sistema, falando um pouco de saúde, o sistema brasileiro ele é muito ocidentalizado e muito focado no modelo, na medicina privada, muito no modelo americano e o SUS um pouco mais inspirado no modelo europeu, especialmente o NHS inglês e com algumas pitadas aí especialmente inspirações aí do modelo francês e alemão. Mas o conjunto da obra foi muito inspirador, foi muito bom e os relacionamentos também que foram conexões assim que eu estou nutrindo até hoje, né? Então, tanto no ambiente de negócios, tanto no ambiente de aprendizado, conhecimento, por exemplo, todos os anos tem uma reunião dos estudantes, né? Dos ex-alunos, né? E é super interessante. Só não é muito fácil encontrar nesses grupos médico, né? Por exemplo, 200 alunos eu era o único médico, né? E eu gostaria de, nesse ponto, é o que eu estava imaginando aqui, fazer um questionamento. Qual o tamanho, né, da sua vantagem, vamos dizer assim, competitiva, por ter essa formação diferente, né, na abordagem, né? A gente tem um background que faz com que a gente aborde os problemas de uma maneira diferente. E como é que você acredita que o fato de essa sua formação na área médica ajudou você na parte da gestão e na parte de ciências de dados? Não, eu acho que a primeira questão é que você quebra certos mitos e barreiras, né? Assim, você perde o medo, né, de conversar abertamente com qualquer pessoa, com qualquer empresa de qualquer lugar do mundo, né? Depois você tem uma experiência como essa. E isso gera depois outras oportunidades, né? Hoje, por exemplo, a gente atende clientes na Colômbia, a gente já teve clientes na Europa, nos Estados Unidos, né? Eu, por exemplo, fiz uma missão representando o governo americano em Moçambique, numa missão humanitária. Então, acho que a grande vantagem é que você perde um pouco do medo e você tem uma visão um pouco mais clara sobre as coisas que estão acontecendo, como que essa realidade está ocorrendo e como isso influencia. Vou dar um exemplo, né? Você chega no hospital, né, você vê lá um representante de material cirúrgico lá no centro cirúrgico, acompanhando um cirurgião, um ortopedista, sei lá. Esse cara, ele está respondendo a um distribuidor. Perfeito. Esse distribuidor tem uma meta que também está ligada a um fabricante, uma multinacional, digamos que seja uma multinacional. Essa multinacional, ela tem uma matriz que também define metas para o Country Manager aqui do Brasil. E essa empresa tem fundos
de investimento que cobram resultados dela. Então, uma vez eu participei de um evento super interessante de investimentos nos Estados Unidos, né, em São Francisco, onde era um evento do JP Morgan, né, que ele reunia esses fundos, né, para justamente os CEOs, os representantes da indústria farmacêutica, da indústria de equipamentos e de materiais, apresentarem os planos. Então, naquele dia eu vi os planos que eram definidos e influenciavam os country managers, que influenciavam os distribuidores, que influenciavam aquele cara que estava lá na ponta, cadeia toda, tentando convencer o médico ao máximo para usar aquele material e tal. Então, aquilo é uma cadeia. E esse material utilizado, se ele eventualmente for mais caro, vai interferir no custo do plano de saúde da empresa, que vai interferir na negociação do custo do plano da empresa naquele dia. Então, uma apresentação, uma definição que começou lá em São Francisco está impactando a empresa aqui em Florianópolis ou em qualquer lugar no Brasil. Então, quando você tem essa visão de cadeia mais clara, você também começa a entender um pouco melhor onde você pode atuar, quais são os seus limites, onde que você pode gastar energia, onde não adianta gastar energia, né? Porque às vezes não é uma questão de convencimento, é uma questão de cadeia, né? Sim, sim. Muito legal isso, porque tem tudo a ver com a questão de decisões informadas, né? Tomar decisões mais informadas, que linka a gente com a Lifes Hub, né? E eu queria que tu compartilhasse um pouco do que é a Lifes Hub, como é que ela surgiu, como é que ela atua hoje, para a gente entender um pouco desse, talvez seja o empreendimento seu mais inovador. A Lifes Hub é uma empresa de inteligência, de dados, né? A gente focada em Big Data, interoperabilidade e inteligência artificial, né? Desde o início da minha carreira, eu senti muita dificuldade em encontrar e organizar os dados para tomar uma decisão mais adequada, mais correta. E eu ficava impressionado com a quantidade de decisões por experiência própria, por instinto, por os mais variados motivos, né, ou pelo calor do momento e tal, e com uma pobreza muito grande de dados, né, de mercado inicialmente, mas esses dados até do grupo de pacientes, né, dados populacionais e tal. E eu, desde o começo, eu comecei a buscar isso no mercado, né, e desenvolvi alguns projetos, fiz algumas consultorias, fiz alguns projetos em parceria com algumas empresas. Mas aí, depois de um certo tempo, eu percebi que aquilo era uma necessidade do mercado e havia espaço, né? Só que isso eu fundei a Lifes Hub em 2020, né? Então eu comecei a atuar nesse mercado em 2004, né? Então eu já estava ali há 16 anos já aqui no ecossistema de Florianópolis, então eu já sabia quem era quem realmente sabia, quem conhecia. E eu reuni 3 pessoas, né, que vieram comigo para realmente construir uma empresa diferente, né, que pudesse suprir essa necessidade, onde você pudesse reunir os dados de uma maneira adequada, mantê-los atualizados e disponibilizá-los de uma forma inteligente que pudesse, de fato, interferir na tomada de decisão, né? E para isso eu precisava de 2 habilidades. Eu precisava de Big Data e eu precisava de interoperabilidade. Por quê? Porque para você conseguir reunir essas múltiplas bases e mantê-las automatizadas, você tem que fazer integração de sistemas e integração de bases, né? Então, hoje, a Lifes Hub é uma grande empresa de Big Data e interoperabilidade. E aí, quando as ferramentas de IA começaram a ser disponibilizadas comercialmente, né, especialmente pelas Big Techs, e o conhecimento também começou a se diversificar. Como a Lifes Hub já foi desenhada com uma arquitetura leve para a gente poder incorporar rapidamente essas novas tecnologias, a gente acabou atuando aí até como uma liderança dentro do setor, para que porque na verdade a inteligência artificial é uma ferramenta de processamento, né? Se você não tem ali o Big Data bem estruturado, interoperável e com aquela matéria-prima que vai ser o input bem estruturado, né, o processamento vai ser ruim e o output vai ser ruim, né? Então, trash in, trash out. Exatamente. Então, quanto melhor o output, né, melhor vai ser a qualidade da decisão baseada nesse output, né? Então, e só dessa forma a gente consegue
realmente gerar valor, né? Então, tanto para o sistema e, consequentemente, para as pessoas. O legal da saúde é que você sempre trabalha com um propósito muito, muito forte, né? Então, como médico focado nas pessoas, fazendo as pessoas ter uma vida melhor, e agora na área de inteligência de mercado, cada vez que você consegue melhorar o resultado de uma empresa, né, você está permitindo que aquela empresa consiga crescer mais, consiga oferecer seu serviço para mais pessoas, consiga impactar a vida de mais pessoas, muitas vezes consiga oferecer um serviço por um custo menor, né? Então isso traz benefícios para a sociedade como um todo, né? Então a gente tem essa visão. E aí, a partir, pelo fato de a gente ter, né, a Lifes Hub, hoje são 17 mil fontes homologadas dentro da plataforma, né? A gente tem toda a tecnologia tanto de bases públicas quanto de redes sociais, né? Hoje a gente, Google, LinkedIn, Instagram, né? Todas essas redes sociais, Facebook, todas essas redes sociais a gente monitora e extrai dados para compor a nossa base de dados, para a gente poder criar produtos. E aí, a partir disso, foram surgindo, né, novidades, né, como agentes de IA, né? Hoje a gente tem uma linha muito forte de Service as a Software. A gente conhece muito Software as a Service, né? Mas a gente tem muito Service as a Software, que é você criar um agente de IA para substituir uma atividade humana, né? A gente faz isso muito na área de validação de escopo de proposta, na área de elegibilidade de cliente, na área de elegibilidade de um parceiro de vendas, por exemplo, ver se ele pode atuar naquele cliente. Então isso hoje tudo está automatizado. E como nós temos a área de Big Data e interoperabilidade muito forte, né, hoje a gente tem uma área que é de estruturação de data lakes avançados para as empresas, para que essas empresas estejam preparadas para consumir inteligência artificial. Porque hoje o que eu vejo é o seguinte, as empresas brasileiras, de um modo geral, elas não estão preparadas para consumir o que há de melhor em inteligência artificial, né? Porque se você não consegue organizar os teus sistemas, quando você quer usar uma ferramenta de inteligência artificial, você vai ter que pedir para integrar com software A, software B, software C, né? Vai ficar extremamente complexo, você vai acabar desistindo e isso atrasa o teu desenvolvimento tecnológico, né? Então a gente hoje está nessa, que é o que a gente chama daí de, quando a gente junta a criação de um data lake avançado, né, mais agentes de IA, é o que a gente chama de hiperautomação, né? Hiperautomação por IA. Então, hoje a gente está nessa área, inteligência de mercado e hiperautomação por IA. E é interessante, né, eu estou observando, né, em toda a tua jornada, né, e aí linkando com o clínica é negócio, né? Então, na medicina, você precisa ter um bom diagnóstico, né, para oferecer um bom tratamento, a solução, né, do paciente. Para inovar, você precisa de um bom diagnóstico. Para empreender, né, a Lifes Hub ajuda o empreendedor com um bom diagnóstico, dados para tomar a decisão. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, hoje você vai montar... A gente tem alguns clientes que são grandes redes de laboratórios, grandes redes de hospitais, né? Eu posso falar aqui, não é segredo. Assim, a gente atende Siemens, DASA, Fleury, Hospital Care, Fuji, até consultorias como McKinsey e outras. Mas, assim, por exemplo, você vai montar um laboratório, uma unidade, né? Hoje você consegue monitorar, quando você abre uma unidade, todos os profissionais de saúde que estão em volta daquela unidade. Quando um novo médico se muda para a região, no raio de alcance do teu laboratório, da tua clínica de imagem, você consegue monitorar para você fazer um relacionamento. Empresas que se mudam, né? Às vezes, estatisticamente a gente sabe, né, que empresas que quando tem mais de 50 funcionários, em geral oferecem algum tipo de plano de saúde para os seus funcionários. Então você pode monitorar empresas com mais de 50 funcionários que se instalam no entorno do teu negócio, né? Isso hoje tudo você vai monitorando e mês a mês você vai definindo metas de relacionamento, oferta de serviço, criação de parcerias, né, de uma maneira muito clara, né? Da mesma forma, se você quer ter uma empresa, que você quer vender um equipamento, vender um serviço, você sabe exatamente quem pode comprar, né? Você sabe ali qual que é o parque instalado de equipamentos, qual é o número de médicos com potencial para solicitar um determinado tipo de exame, e assim vai, né? A gente tem alguns clientes que são planos de saúde, né? Como é que está o crescimento das empresas, né? Como é que está o crescimento do número de vagas, né, de trabalho, né, na região. Tem região no Brasil que está crescendo 25%, 26% ao ano, né?
Então, você vai vender lá ou você vai focar energia nessas regiões ou vai focar energia numa região que está caindo o número de vagas de emprego, né? Se você quer vender. Então, pode até focar ali, mas vai ter que ser outro mix de produto, né? Então, essa inteligência hoje, as grandes empresas não abrem mão, né? E é muito interessante que eu vejo na prática assim, como está se criando um gap entre as pequenas e as grandes empresas, porque é muito difícil competir se você não tem essa informação, né? Você está lá navegando no escuro e as grandes empresas que estão ali têm mais recursos, têm mais conhecimento, realmente fica muito difícil competir. A eficiência está em patamares absolutamente divergentes, né? Quando a gente olha essa capacidade de ser informado através dos dados para tomar as decisões. Exato. E aproveitando toda essa bagagem, tudo aquilo que você trouxe aqui para a gente, em termos de desafios, quando a gente olha para os desafios que a saúde em especial passa no momento e que os profissionais da área da saúde, especialmente aqueles que empreendem, têm como eu diria assim, no curto horizonte aí de tempo, tem como desafios para serem enfrentados. O que é que você enxerga que é mais crítico e como você enxerga que a gente poderia atacar esses obstáculos? Olha, acho que o primeiro grande desafio é a difusão do conhecimento e o estabelecimento de um diagnóstico mais correto, né? Vou dar um exemplo, né? Eu ouço frequentemente assim, que o grande problema... Vamos falar, a gente tem problemas de saúde pública e a gente tem problemas de saúde privada, né? Vamos falar um pouquinho da saúde privada. Na saúde privada a gente ouve com muita frequência, olha, o problema da sinistralidade e tal, está muito alto. Mas você enxergar a sinistralidade como um problema é como você relacionar a inflação como se fosse causada por aumento de preço, né? E na verdade não é uma expansão monetária por N formas que você pode fazer essa expansão monetária. E a saúde é a mesma coisa. O plano de saúde está com dificuldade, ele está com uma sinistralidade alta, mas aquilo é consequência de uma série de fatores estruturais que precisam ser modificados. Isso vai desde investimento em prevenção, né? Uma estruturação melhor da assistência médica hospitalar, uma estruturação melhor de comunicação e uma estruturação melhor de inteligência de dados, né? Prevenção está dentro da assistência médica hospitalar. Deveria estar, pelo menos. Mas eu estabeleço 3 pilares, né, para a gente atuar como tendência, né, que é a assistência médica hospitalar, onde você realmente possa retirar fatores de risco da população, você acrescentar hábitos saudáveis, você saber utilizar o sistema, né? Hoje é muito comum as pessoas escolherem médico de uma maneira absolutamente livre a partir do seu próprio diagnóstico de necessidade. Então, eu sempre conto uma história. Tenho um grande amigo que é cirurgião de cabeça e pescoço. E um dia ele me falou que volta e meia não, com uma certa frequência aparece pacientes com queixa de dor de cabeça, porque olha lá no guia da Unimed, que cirurgião de cabeça e pescoço, olha, vou no cirurgião, deve ser melhor do que o clínico, né? Ele vai no cirurgião. Então, tem muitas falhas de erro de sistema e a gente precisa saber, né, utilizar. E essa forma de saber utilizar fala muito com o segundo pilar, que é a comunicação. Nós não sabemos nos comunicar com os pacientes, com as empresas, né? A maioria de quem está no sistema ainda não conhece muito bem esse modelo de fragmentação do sistema. Então, às vezes, o alvo é errado. Então, às vezes, é evidente que uma clínica ela tem que atender bem o paciente, né? Mas ela não é o paciente não é o único cliente dela. O plano de saúde, que é o intermediador, é cliente, e a empresa que paga o plano de saúde também é um cliente. Então, ela tem que saber a posição que ela está e ela precisa criar linhas de relacionamento adequadas para todos, né? E o terceiro pilar é a inteligência de dados, né? É lamentável assim, como é fraca a estrutura de dados hoje na maior parte das empresas de saúde, né? Aliás, a gente fala até de padrões de arquivos, né? Hoje, às vezes tem plano de saúde que manda relatórios em PDF. Então, quer dizer, tem uma série de problemas hoje que a gente não consegue, não tem interoperabilidades mínimas, né?
é um desafio, são 3 pilares de desafios que eu vejo que são os principais aí, mas por outro lado são grandes oportunidades, né? Então, e a tecnologia hoje, ela tem que atender esses 3 pilares. As soluções tecnológicas têm que atender esses 3 pilares. Soluções tecnológicas para a área médica, para assistência médica hospitalar, tecnologias para comunicação e melhorar essa comunicação, e na área de inteligência de dados também. Então, e aqui aqui a gente tem os 2 grandes grupos, né, de inovação em tecnologias para a área de saúde, né, que é biotech, né, e as tecnologias relacionadas a dados, né, então, e comunicação, né, os TICs, né, então, tecnologia de informação e comunicação. Então, aqui na biotech, para mais core, né, na assistência médica hospitalar, mas ferramentas de comunicação adequadas que consigam se comunicar com o paciente, coletar dados desse paciente, né, os IoTs, né, isso tudo é uma coisa que revolucionou, e a gente tem muita dificuldade para entender essa transformação e entender em que posição, né, porque nenhuma tecnologia ela vai se sustentar se ela não trouxer um resultado econômico sustentável, né? Então, como que essa tecnologia está mexendo lá, né, a última linha né, qual o quadradinho do meu balanço que ela está mexendo, né? Então a gente precisa ter essa visão também profissional, né, para a gente poder dar sustentabilidade para a inovação, né? E na área de dados nem se fala, né? A área de dados, desde a parte de gestão, na parte de financeira, na parte de interoperabilidade de pagamentos, na parte de análise da correlação da tua posição no mercado em relação ao todo, avaliação de tendência, né, posicionamento, para redução de custos operacionais. É um mercado, eu digo assim, é um mercado que está começando aqui no Brasil, está começando. Aliás, está começando no mundo inteiro, né? Mas no Brasil mais ainda, né? Então, a gente vê muita promessa, né? Mas ainda entregas reais e com resultados muito poucas, né? Então, basta ver os estudos científicos sobre as tecnologias na área clínica, né, que ainda está muito aquém do mínimo desejável, né, e já na área de gestão a gente já tem um pouco mais de maturidade, até porque a gente já vinha usando isso em outras áreas, né, no mercado financeiro já está bem maduro, na indústria, né, no próprio varejo, né, então a saúde está começando a consumir mais agora de uma maneira mais sustentada, pelo menos pelos grandes grupos, né, essas tecnologias. Eu queria que você dissesse um pouco para a gente como é que você enxerga em todo esse contexto, que apesar de termos aí a possibilidade de diversas ferramentas que vêm para ajudar o empreendedor, inclusive o empreendedor no setor da saúde, como foi tão bem colocado, né, a gente pensar no desafio do profissional de saúde e do médico que está ali gerenciando, que tem um desafio de gerenciar, de liderar sua clínica no dia a dia, né, sua equipe, atender, né, tá lá sendo o produto muitas vezes, né, da operação que está sendo oferecida ao trabalho dele, tá? Então, como é que você identifica hoje que esse desafio do médico que está lá na sua clínica, que tem às vezes uma equipe reduzida, para abraçar tudo isso, né? Então, como é que você está enxergando? O mercado está preparado? Que tipo de ferramentas para ajudar, inclusive, na gestão do dia a dia? A gente falou muito de informações clínicas, informações de mercado, mas informações de gestão, que também precisa de um bom diagnóstico para ser feito de maneira correta. Eu acho que a primeira questão é que o médico ele não pode querer fazer isso tudo sozinho, né? E se ele decidir fazer, é importante que ele tenha assim, uma formação mínima, né? Porque isso a nossa formação universitária não traz, né? A gente não é preparado para o mercado. A gente, inclusive, a maior parte das universidades nem fala do mercado privado, fala apenas do setor público, que, aliás, é um outro capítulo extremamente complexo, que é a gestão da saúde pública no Brasil e o financiamento. Acho que a primeira coisa é ele ter uma visão geral de mercado, né? Eu acho que isso é importante. Se ele quer empreender, ele precisa ter uma visão geral de mercado, onde ele vai se posicionar, onde que ele vai ter
mais oportunidades para crescer. Segundo lugar, ele precisa tomar um certo cuidado, e eu falo isso muito com os estudantes, assim, ó, em primeiro lugar, ele tem que ser o melhor médico do mundo, né? Porque ali é onde ele vai gerar receita, vai gerar volume, vai gerar, né? E vai gerar o resultado para o cliente, né? Porque eu sempre digo assim, ó, uma empresa, ela pode ter a melhor estrutura organizacional, os melhores, né, profissionais, as melhores tecnologias, né? Mas se ela não estiver gerando resultado para o cliente, né, e ela não vai prosperar, né? E para o cliente e para a sociedade. Assim, ó, se ela consegue, além de gerar resultado para o cliente, ela começa a gerar resultado para a sociedade, melhor ainda. Por exemplo, uma determinada especialidade médica numa cidade onde ele é um dos poucos disponíveis, ele está fazendo uma entrega para a sociedade. A disponibilidade daquele serviço é de uma importância enorme, não apenas para os clientes, mas para a sociedade. Então, e a gente vê que o sucesso financeiro, ele é diretamente relacionado à forma como ele consegue entregar com clareza esse resultado, o quanto ele está, um médico, né? O quanto que esse médico está melhorando a vida do paciente, o quanto que ele está entregando de desfecho, não apenas de acesso. Entrar na clínica é uma coisa, agora o desfecho que aquele médico vai gerar é que vai definir o sucesso dele e do empreendimento dele. Então, a primeira coisa, ser um bom médico, né? Eu acho que todo mundo tem que estudar empreendedorismo e tal, mas primeiro tem que ser um ótimo médico, porque é dali que vai gerar. E trazer pessoas que possam ajudar ele nessa jornada. Se ele não conhece, pessoas que o ajudem a fazer isso, para que ele possa gastar energia, tempo, fazendo o que ele faz melhor e que gera mais resultado para o negócio, do que ele usar tempo que ele poderia estar gerando recursos com uma área que não é uma área fim, que é uma área intermediária, que ele pode ter um outsourcing aí tranquilo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E em relação ao diagnóstico, né? Tem uma visão de mercado geral, né? E tem uma visão de mercado local também, né? Como que está crescendo? Como é que está o plano de saúde, ticket média, tendência, número de vidas, está aumentando o número de vidas ou não? Quais os planos que estão crescendo? Planos menores que às vezes são ignorados, às vezes são oportunidades. Como é que ele está com estratégia para a medicina privada, ou particular, né, que eu digo, né, o pagamento out of pocket? Que estratégia ele está usando? Ele quer entrar nessa estratégia? Não quer? Como é que ele, aí, né, como é que está a estrutura de dados dele? Ele está preparado, né? Eu sempre brinco assim, olha, você tem que estar, a tua empresa tem que funcionar de um jeito que se amanhã chegar alguém na porta aqui para comprar a tua empresa, você consiga mostrar com clareza tudo que você está fazendo, né? Porque se você não conseguir mostrar com clareza, é porque está bagunçado, né? E investir nessas três áreas: assistência, comunicação e inteligência de dados. Sempre a gente vai passar por esses três pilares. E tem um detalhe, que aliás é um dos mais comuns que eu vejo. Muitas empresas têm consciência desses três, né, pilares, mas é importante que os três estejam num nível de maturidade semelhante. Porque não adianta você ter a melhor assistência se você não tem uma boa comunicação e não tem uma inteligência de dados adequada, né? Não se sustenta. Então, não sustenta. A mesma coisa, pode ser o médico lá, bom de papo, vamos chamar assim, né? Ou que está muito presente nas mídias ou tal. Mas se ele não entregar assistência, e também se ele for bagunçado, uma hora desmorona. Ele não vai sustentar. Né? E também não adianta o cara ser o nerd da inteligência de dados e não fazer os outros dois. Então tem que ter um nível de maturidade semelhante, né? O pulo do gato é você ter esse equilíbrio, você ir crescendo em equilíbrio, né, nos três. E são três pilares essenciais da gestão, né? Você tem que ter uma base de gestão bem estruturada, né? Que você possa... E é engraçado porque às vezes você perde muito recurso em coisas que relativamente simples, tributos, alguns serviços, né, que você poderia trocar por um serviço de menor custo, modelo de contratação, modelo de incentivo, né, uma série de impulsionamento de rede, tem uma série de questões que um bom profissional de gestão vai ajudar nesses três pilares para fazer o negócio progredir, né?
Hoje eu estou trabalhando, a LifeSaver acaba trabalhando nas três áreas, com os agentes de automação. A gente tem ferramentas de comunicação, mas principalmente na área de inteligência de dados, né? Então, a gente atua principalmente nessa área e a gente tem visto resultados realmente muito escaláveis e sustentados, né? Então, seja através de metas de aumento de produtividade, metas de aumento de vendas, meta de redução de custo operacional, dentro de vários cases aí que a gente já tem hoje. Você falou agora de gestão de recursos. E você tem muita propriedade para falar disso, porque foi presidente da Associação Catarinense de Medicina ali no ápice da pandemia e lidera vários outros projetos. Então, lida com essa tomada de decisão e gerenciamento de recursos escassos o tempo inteiro. Esse período, especialmente ali da pandemia, como presidente da Associação de Medicina, que lições você trouxe, que você conseguiu extrair desse processo para gerir recursos? Olha, é bem interessante essa pergunta, assim, que eu lembrei de um... você sabe que na guerra do Vietnã, né, o Ho Chi Minh era o líder da resistência, né, Vietcong. E ele não morreu na guerra. A guerra acabou, os Estados Unidos se retirou do Vietnã e o Ho Chi Minh não morreu e continuou liderando. E, inclusive, ele dava palestras pelo mundo, teve no Brasil, inclusive, depois. E, obviamente, que a pergunta que sempre faziam para ele era assim, escuta, mas como que você conseguiu resistir a um monstro, né, a máquina de guerra que é os Estados Unidos? E ele falou assim, 3 coisas, né? Clareza de objetivos, senso de oportunidade e economia de recursos, né? Então, eu não sou, hipótese alguma, comunista, mas eles não falam errado o tempo todo. Então, isso é algo que eu realmente achei que foi muito interessante do ponto de vista de resultado. E é uma maneira que a gente precisa prestar atenção, às vezes, quando a gente está em momentos de crise, né, em momentos de dificuldade. Na pandemia, eu fui absolutamente surpreendido, porque, imagina, E foi muito interessante que em 2019 eu estava na China, um pouco antes de acontecer lá em Wuhan, em primeiro lugar, foi muito útil eu ter essa rede de relacionamento global, porque eu lembro que eu conversava com o pessoal da Itália e da China eu tinha uma colega de MBA que estava presa em Wuhan, né, e eu conversava com ela por telefone, ela não podia sair na rua, ela não podia descer a escada, né, ela não podia ir na esquina comprar o que quer que seja. Qualquer coisa que seja. O pessoal ficou viciado em jogo de videogame lá. Mas eu tinha um amigo em Israel, né? Então toda a questão da vacina, de como que foi o primeiro modelo de vacinação global, né, populacional, que foi lá em Israel, o piloto da Pfizer foi lá em Israel. Na Itália e na Espanha também, como é que estava assim. Então, quando a pandemia já estava acontecendo, eu lembro que aqui no Brasil era janeiro, mais ou menos, as pessoas falavam assim, não, mas o clima é diferente, e ia ter o carnaval, né? E estava pau comendo lá, muito grave, só se falava nisso. E aqui no Brasil estava tudo bem, né? Eu falei, gente, não vai dar certo isso, não vai dar certo. E eu lembro que quando foi estabelecido o lockdown, aí começaram os casos, né? Interessante que no Brasil os casos vieram nas classes altas. Vieram pelo aeroporto de Guarulhos, né? Então, as pessoas de fora trouxeram para o Brasil. Tanto é que os primeiros casos estavam nos hospitais privados de São Paulo. Eu lembro que eu, na época, já era presidente da ACM e eu liguei para a Fiesc, para o diretor da Fiesc, que é o José Eduardo Fiatz, falei, Fiatz, isso vai ser grave, não vai ser diferente aqui, né? Aí no dia que foi estabelecido o lockdown, ele me telefonou no mesmo dia e a gente começou a força-tarefa ACM Fiesc, que foi realmente
um evento muito interessante, porque a gente estabeleceu claramente daí as prioridades, porque eu já sabia o que era necessário, né? A gente precisava ter inteligência de dados, a gente precisava fazer um mapeamento de quantos médicos, quantos leitos, quantos equipamentos de respirador, quantos tomógrafos, o que a gente tinha disponível de recursos. A gente precisava fazer treinamento, treinar as pessoas a como usar aqueles EPIs, como usar os respiradores, como usar... Né? Nem todos os médicos tinham essa experiência. A gente precisava de testes diagnósticos, porque não tinha o teste, né? O teste RNA começou a ser distribuído um pouco depois, tinha os testes rápidos, né? Precisava ver como é que a gente ia... Precisava de respiradores, né? Porque especialmente na primeira fase a gente usava muito respirador, depois diminuiu um pouco o uso, mas no início usava muito respirador. E a gente precisava de um instrumento para coletar doações, né? Um instrumento financeiro para coletar doações. E a gente montou um a um lá na Fiesc. A CM ficou responsável pela área de inteligência de dados, então a gente fez junto com a CAT, a gente disponibilizou na Secretaria de Saúde, eu ajudei, a Lifes Hub ajudou, a Lifes Hub estava começando. E a gente doou para a Secretaria de Administração, na época nem era Secretaria de Saúde, Secretaria de Administração, para a Prefeitura de Florianópolis também, né? Não sei se quem estava aqui vai lembrar que tinha umas mensagens de celular. Uhum. Na Califórnia eles começaram 3, 4 meses depois. Aqui em Florianópolis a gente já estava mandando mensagem dos primeiros casos, né? Onde estava, tome cuidado. Não? E a parte de treinamento, né? A gente fez parcerias, então a gente fez treinamento em hospitais, treinamentos com equipes de anestesia, fizemos parceria com a Sociedade de Anestesiologia, com a Sociedade de Pneumologia. E aí, EPIs, né? Também eu não falei, mas EPIs, a Fiesc começou a buscar empresas que fabricavam, algumas empresas aqui do estado que fabricavam máscaras voltaram a fabricar. Tinha empresas aqui no estado que fabricavam aquele material, voltaram a intensificar, né? Aumentaram a produção. Na parte de respiradores, a gente fizemos a intermediação para algumas empresas se unirem, como foi o caso da VEG com a Linestung, a Novitec com a Whirlpool e outras. Alguns a gente fez desenvolvimento, uma empresa em São José dos Campos, lá em São Paulo, que fazia respiradores para animais de grande porte, e aí a gente fez uma adaptação através de uma válvula especial para adaptar para uso humano, né, e poder fabricar. E também trabalhamos com importação com apoio de empresas aqui do ecossistema, né, que no caso a Intelbras e a VEG, que tinham escritórios na China. Então, e aí eu volto a dizer, os meus colegas de MBA da China que validavam os distribuidores, né, para mim, assim, olha, esse aqui é confiável, esse não é. Daí o pessoal na época ali da Intelbras confirmava como é que funcionava, se era adequado ou não, né? Então a gente conseguiu aí melhorar, e a CM fazia intermediação política também, né, para que a produção ficasse pelo menos uma parte em Santa Catarina. Na época a gente tinha um déficit de pelo menos 900 respiradores na primeira fase, e a gente conseguiu com o Ministério da Saúde. Na época o Jorginho Melo era senador e a Carmen Zanotto era deputado federal. Os dois ajudaram a gente a conseguir com Mandetta, na época, pelo menos metade da produção da VEG Linestung ficar para Santa Catarina e poder suprir os nossos... Então, quais foram as lições? Primeiro, você precisa agir rápido, você precisa ter uma visão e você precisa ter parcerias sólidas. Só que essas parcerias sólidas você só consegue porque você tem um histórico, né, de confiança, de relacionamento. Então, é muito importante você ter um bom relacionamento, você ter um posicionamento, respeitar os valores, né, persegui-los, para que você não, como é que eu vou dizer, não tenha que, assim, de uma hora para outra, ter que explicar tudo, né? Você tem que ir construindo isso aos poucos, para quando surge a oportunidade, isso já esteja consolidado e você parta daí para a ação, né? E os médicos catarinenses sofreram. Pessoalmente, eu assinei 62 cartas, né, de médicos, para a família de médicos que foram a óbito durante a pandemia aqui de Santa Catarina, né? E
tantos outros enfermeiros, né? Porque a pandemia ela foi muito diferente, assim, ó, de outros. Quando você pega assim, uma tragédia climática, por exemplo, é muito sofrimento, né? A gente viu agora no Rio Grande do Sul, a gente viu até aqui em Florianópolis, a gente viu agora recentemente, mas principalmente do Rio Grande do Sul. Foi diferente de situações como a pandemia, porque na pandemia você levava o risco para dentro de casa. Então, eu lembro que eu tinha muito medo de levar doença para minha família, né? Eu fiquei sem ver meus pais, que tinham mais idade, como tantos outros médicos, né? Então, foi diferente, havia muito medo, né? A gente tanto você poderia ser vítima quanto os seus familiares serem vítimas, né? Mas felizmente, né, eu lembro que na primeira reunião que a gente fez foi aqui na prefeitura, eu falei, olha, a única coisa que eu posso garantir é que os médicos serão os últimos a sair, porque enquanto tiver um paciente com Covid, vai ter um médico do lado cuidando dele, né? Então, e foi assim, né? Hoje continuamos tendo casos de Covid, mas uma escala absolutamente controlável, né? E com bons resultados. Mas foi uma experiência incrível, assim, grandes parcerias. A gente fez o movimento Aliança pela Vida, onde a gente conseguiu disponibilizar ambulâncias volante nos períodos de pico. Os pacientes não tinham leito, então uma ambulância pegava o paciente, uma UTI móvel, e ele ficava na ambulância até liberar um leito, né? Infelizmente a liberação geralmente era por óbito, não era por recuperação, mas a gente conseguiu suprir essa última, foi em parceria com a CIF, até que rendeu a medalha Emílio Blum, que eu fui agraciado em 2023. Mas foi uma experiência incrível, assim, e grandes resultados e grandes parcerias, né? Foi uma luta incrível. E parabéns pela condução, parabéns pela humanidade no processo. Acho que não perder esse olhar humano e não tratar apenas como uma crise, como era, naturalmente, mas com esse olhar de que são vidas envolvidas, faz e fez toda a diferença. Parabéns. Você falou sobre parcerias, falou sobre velocidade. Isso leva a gente, né, Silvio, a pergunta que a gente faz para todo mundo aqui no final do nosso podcast. E com relação a gerir tempo, né, a gente reconhece que a vida do profissional da saúde, do médico, do terapeuta, de todo mundo envolvido nesse segmento já é, por natureza, uma vida profissional puxada, corrida. E quando a gente fala do empreendedor na área da saúde, a gente exponencializa essa dificuldade de gerir tempo. Quais dicas você dá para esse empreendedor na área da saúde em termos de gestão do tempo para poder ter mais produtividade? A primeira questão, assim, quem é empreendedor, né, ele precisa deixar um tempo para empreender. Ele não pode ocupar a agenda dele 100% com atividades assistenciais do dia a dia, né? Ele precisa ter esse tempo. Mas quando ele for montar a agenda, ele precisa separar duas coisas. O que é inegociável, o que ele realmente precisa entregar e são... tem que ser com ele. Tem que ser com ele, é inegociável. E o que é delegável, né? Então, aí vem uma outra questão importante. Ele precisa saber selecionar quem vai ajudar ele, né? Porque se ele não selecionar bem quem vai ajudá-lo, não vai ajudar. Ele não vai delegar. Ele vai controlar, vai microgerenciar e etc, etc. E outro ponto que eu acho importante é ele ter um tempo específico, né, para construir relacionamento, para ele descobrir novos conhecimentos, para ele iniciar novos projetos, desenvolver novos projetos, né? Então ele precisa ter esse espaço na agenda. Mas isso é uma questão mais operacional. Agora, tem uma questão estrutural que eu vejo, que é o seguinte: tempo é igual para todo mundo, né? Quando eu estava no meu MBA, quando eu fui estudar no México, a gente passou uma semana no Tecnológico de Monterrey, e eu tive uma das minhas professoras, era a CEO do HSBC do México. Foi inclusive a mulher incrível, ela que liderou a reconstrução do HSBC depois daquele escândalo dos cartéis de tráfico. O HSBC lavava dinheiro do tráfico e tal. E ela ou fechava tudo ou reconstruía, e ela reconstruiu. E a gente foi ter aula com ela, né? E eu lembro que a aula dela
foi sobre gestão de tempo, né? E algo assim que me chamou muita atenção. Tempo é igual para todo mundo. Agora, energia é diferente para todo mundo. Então, teu dia, seja 12 horas de trabalho, seja 8, seja 14, o tempo é o mesmo, né? Agora, a energia que você tem para você cumprir as suas tarefas e para você ser resolutivo naquele tempo, isso varia de pessoa para pessoa. Por isso que todo bom profissional, ele precisa cuidar dos elementos que fazem ele manter essa energia muito forte. E que elementos são esses? Alimentação, atividade física, relacionamento, espiritualidade, né, que às vezes é tão deixada de lado, ainda mais nesse mundo de consumismo e maus exemplos de rede social e televisão. Mas são fatores essenciais que vão nutrir, né, um alto nível de energia, né? E esse alto nível de energia que vai dar uma melhor utilização do tempo, né? Então não adianta você ler 1000 livros de gestão de tempo se você não tem uma capacidade de energia minimamente aceitável. E pegando o gancho, né, aproveitando que a gente está se encaminhando aí, né, para o encerramento, né, desse podcast, os estudos demonstram que uma das formas da gente preservar essa energia é ser grato, o sentimento de gratidão. E aí eu agradeço, né, pelo seu tempo, por compartilhar com a gente a experiência, por a sua jornada, né, e desejo muito mais sucesso, que você continue impactando positivamente a vida de tantas pessoas, tá? Então, eu sou grato pela sua presença aqui hoje. Eu também agradeço, é um sentimento que eu nutro, e é interessante que a gratidão, ela faz, você ser grato faz um bem muito maior para você mesmo do que, às vezes, para a pessoa que está recebendo essa gratidão, né? Porque se você é grato, se você é genuinamente grato, né? É porque alguém fez algo bom para você, né? E se aquela pessoa, né, fez algo bom para você, né, é porque de alguma forma ela está te fazendo mais feliz, está te deixando mais, a tua autoestima está sendo nutrida, né? Então, assim, as pessoas gratas têm uma autoestima melhor. Né? Então é um exercício muito positivo. Que maravilha para a gente, assim, muita coisa para conversar, uma riqueza enorme. Ademar, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo entregue aqui, pela sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo, que está ouvindo a gente, também vai querer já próximos episódios contigo, porque é muita pauta, muito assunto para a gente conversar. E dizer que as conexões que a gente começa a fazer de ideias aqui com tudo que você traz é impressionante. E aí não importa se a pessoa está começando agora na carreira, se é um profissional já mais sênior, se é um profissional clínico que tem essa veia puramente clínica, como você trouxe, que são algumas características de alguns profissionais, ou se tem muito viés empreendedor. Para todos os perfis a gente consegue fazer conexões, fazer links aqui com tudo que você trouxe. Muito rico, né, Silvio? Eu saio daqui, acho que uma pessoa melhor do que eu comecei nesse podcast. E essa é a proposta, a gente ter pessoas aqui como você que agregam a valor para a gente naquilo que podem compartilhar pelas suas experiências. Mais uma vez, muito obrigado, Ademar. Obrigado também, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.